Meu nome é Amanda, e durante muito tempo eu achei que minha vida era o retrato exato da felicidade. Tudo o que eu sempre sonhei parecia estar ao meu alcance: um marido carinhoso, uma carreira sólida, uma casa dos sonhos e uma família que, aos olhos dos outros, era unida e exemplar. Eu trabalhava duro para manter esse equilíbrio. Eu acreditava que amor, esforço e lealdade eram os três pilares de qualquer relacionamento duradouro. Eu acreditava, até perceber que, enquanto eu construía, outros apenas se aproveitavam do que edifiquei. Todas as manhãs começavam com o brilho do sol refletindo nas janelas de vidro da nossa casa à beira-mar. As ondas batiam suavemente nas rochas, e o vento trazia o cheiro salgado do oceano. Eu sempre gostei daquela sensação de paz. Caminhava pela varanda com minha xícara de café e olhava para Henrique, que lia o jornal na cozinha. Ele levantava o olhar, sorria e dizia: "Bom dia, meu amor." E eu respondia com um sorriso calmo, acreditando que aquele gesto simples representava estabilidade. Henrique era charmoso, confiante, com aquele tipo de voz que parecia fazer promessas só por existir. Ele dizia que me amava, que admirava minha força e minha inteligência. "Você é a mulher que me completa, Amanda", ele costumava dizer, e eu, tola, acreditava em cada palavra. Nossa casa era ampla, moderna e cheia de detalhes que eu mesma havia desenhado. O mármore importado, as cortinas brancas, o jardim iluminado à noite, tudo refletia o meu gosto, o meu trabalho, o meu esforço. Eu não percebia que, enquanto construía cada canto daquele lar, também erguia um palco onde, um dia, eu seria a espectadora da própria ruína. Minha irmã Larissa vivia entrando e saindo dali, como se a casa fosse tanto dela quanto minha. Era 5 anos mais nova, impulsiva, vaidosa e com aquele tipo de beleza que atraía olhares por onde passava. Ela sempre teve um talento natural para conquistar as pessoas. Quando criança, bastava sorrir para conseguir o que queria. Quando adulta, continuou igual, só que agora, com maquiagem, vestidos curtos e uma câmera na mão. Virou influenciadora digital, e eu, como sempre, apoiei. Paguei seus cursos, ajudei nas parcerias, até reformei o estúdio que ela usava para gravar vídeos. "Você é mais que uma irmã, é um anjo na minha vida", ela me dizia, me abraçando. E eu acreditava. Porque eu queria acreditar. Henrique e Larissa se davam bem demais. No começo, eu achava bonito. Eles riam de piadas que eu não entendia, trocavam olhares cúmplices durante os almoços de família, e quando eu chegava do trabalho, muitas vezes os encontrava conversando animadamente. "Sua irmã é divertida", ele dizia. "Ela traz leveza para casa." Eu sorria, tentando ignorar o desconforto que me arranhava por dentro. Eu sempre fui racional, e minha razão dizia que era errado desconfiar das pessoas que amo. Mas o coração, silenciosamente, já começava a sentir o gosto amargo do pressentimento. Houve um dia em especial que eu nunca esqueci. Cheguei tarde, exausta, depois de uma reunião. A casa estava iluminada, o som da TV baixo, e eu ouvi risadas vindas da sala. Quando entrei, os dois estavam lado a lado no sofá, olhando algo no celular. Assim que me viram, pararam. O riso morreu no ar. "O que vocês estão vendo?", perguntei. Larissa desviou o olhar e respondeu rápido demais: "Um vídeo engraçado, nada demais." Henrique acrescentou: "Você devia ver, é bobo." Mas ninguém me mostrou o vídeo. O silêncio que veio depois foi mais alto do que qualquer som. As semanas seguintes seguiram o mesmo padrão. Larissa aparecia com presentes novos, bolsas caras, perfumes estrangeiros. Dizia que eram mimos de marcas parceiras. Eu nunca duvidei. Henrique começou a viajar mais, alegando que a empresa precisava expandir para outros estados. Eu o apoiava em tudo, como sempre fiz. "Você é meu alicerce, Amanda", ele repetia, com aquele olhar doce que fazia qualquer mulher acreditar em eternidade. Mas havia algo diferente nele. Ele parecia mais distraído, mais ausente. Às vezes eu o chamava e ele não respondia. Outras, olhava para o celular com um sorriso contido, como quem guarda um segredo. Eu perguntava: "Está tudo bem, amor?"
E ele respondia, sem me encarar, tudo ótimo, só trabalho. Eu queria acreditar, então acreditava. Nossas noites, antes repletas de conversas e planos, tornaram-se silenciosas. Henrique deitava, dizia que estava cansado, e virava para o outro lado. Eu ficava ali, olhando para o teto, tentando lembrar quando foi que a distância começou. Às vezes eu me perguntava se o amor tinha prazo de validade, mas logo afastava o pensamento. Ele me ama, eu dizia a mim mesma. Somos um casal sólido, uma família de verdade. Larissa, por outro lado, parecia mais radiante a cada dia. Sempre maquiada, sempre sorridente, sempre com uma energia que beirava o exagero. Você anda sumida, mana, ela dizia, mexendo no meu cabelo. Devia relaxar mais, sair, se cuidar. Eu sorria de volta, fingindo não perceber o brilho estranho no olhar dela quando Henrique entrava no cômodo. Minha vida era uma rotina bem coreografada: acordar cedo, trabalhar muito, sustentar sonhos alheios e acreditar que tudo estava sob controle. Eu não sabia que, aos poucos, a confiança que eu tanto cultivava estava sendo usada contra mim. Que o amor que eu acreditava ser minha força, era na verdade a minha maior fraqueza. E naquela casa à beira-mar, cercada por luxo, risadas e falsos abraços, eu era a única que não percebia que vivia em um castelo de vidro, lindo, brilhante e prestes a estilhaçar com o primeiro sopro de verdade. Com o passar dos meses, percebi que Larissa se tornara parte constante da minha rotina, como se minha casa fosse um anexo da vida dela. Eu chegava do trabalho e lá estava ela, espalhada no sofá, tomando o vinho que eu guardava para ocasiões especiais, vestindo uma das minhas camisolas de seda como se fosse natural. Emprestei, mana, você nunca usa mesmo, dizia, rindo, sem o menor pudor. Eu fingia que não me importava, mas por dentro algo ardia, uma irritação silenciosa que eu não conseguia explicar. Talvez fosse apenas cansaço, pensava. Talvez eu estivesse sendo exagerada. Henrique parecia adorar a presença dela. Sempre dizia que Larissa alegrava o ambiente, que era bom ter gente jovem e divertida por perto. Eles conversavam sobre tudo: séries, restaurantes, viagens, planos que, muitas vezes, me deixavam de fora. Eu os ouvia rirem juntos enquanto preparava relatórios ou respondia e-mails, e às vezes, no meio da noite, escutava sussurros vindos da varanda. Devem estar falando de alguma bobagem, eu dizia a mim mesma, tentando silenciar a inquietação que crescia dentro de mim. Certo dia, cheguei mais cedo de uma reunião e encontrei os dois na cozinha. Larissa estava de costas, cortando frutas, e Henrique, encostado no balcão, a observava com um sorriso discreto. Ele não me viu entrar. Toquei o ombro dele e disse: pensei que você tivesse reunião hoje. Ele se assustou, ajeitou a gravata e respondeu rápido: adiei, quis passar um tempo em casa. Larissa se virou, com aquele sorriso automático. Estava só ajudando o cunhado com o suco, mana. Não quer um pouco? Eu respondi que não, e naquele instante algo mudou em mim. Foi como se uma cortina invisível começasse a se abrir devagar, revelando o que eu ainda não queria ver. A convivência entre eles começou a me incomodar de um jeito difícil de explicar. Era como um quadro torto na parede, pequeno, mas impossível de ignorar. Larissa passava horas com Henrique, sempre com justificativas inocentes. Ele entende de investimentos, quero aprender com ele, dizia. Outras vezes, era Henrique quem se antecipava: sua irmã precisa de orientação, Amanda, não é justo deixá-la sozinha nesse mundo competitivo. E eu, sempre racional, sempre compreensiva, deixava passar. Mas as pequenas coincidências começaram a se multiplicar. Larissa comprou um relógio idêntico ao que dei de presente a Henrique no aniversário dele. Disse que foi uma promoção. Um dia, ao procurar minha jaqueta vermelha, descobri que estava no carro dele. Ah, Larissa esqueceu aí, ele explicou, rindo. Quando perguntei por que minha irmã estava usando minha roupa no carro do meu marido, ele apenas respondeu: vocês duas têm o mesmo gosto, amor. Nem sei mais de quem é o que nessa casa. Eu comecei a me observar. Será que estava paranoica? Será que o ciúme, sentimento que sempre detestei, estava me contaminando?
Passei a reparar nas reações dele. Cada vez que Larissa ligava, seu rosto se iluminava. Quando ela se atrasava para o jantar, ele ficava inquieto. E quando ela chegava, era como se o ar ficasse mais leve para ele e mais pesado para mim. Uma noite, jantávamos os três juntos. Larissa falava sobre uma viagem que planejava fazer para o interior, um retiro de influenciadores. Henrique parecia interessado demais. Você devia ir também, amor, ele disse, olhando para ela, não para mim. Eu o encarei, sentindo um gosto metálico na boca. Eu tenho reuniões, Henrique. E, de qualquer forma, é um evento da Larissa, não meu. Ele riu e respondeu, é verdade. Vocês duas são tão diferentes. Acho que é isso que torna vocês especiais. Larissa sorriu, fingindo modéstia. Não precisa comparar, cunhado, disse ela, pousando a mão sobre a dele, rápido o bastante para parecer casual, mas não o suficiente para escapar do meu olhar. Naquela noite, deitei na cama e fiquei encarando o teto escuro. Henrique dormia ao meu lado, respirando tranquilamente, como se o mundo fosse um lugar simples. Eu me virei para ele, observei seu rosto e tentei lembrar a última vez que nos olhamos de verdade. Talvez o amor não acabe de repente, talvez ele vá morrendo em silêncio, sufocado pela rotina, pela confiança cega, pelas ausências disfarçadas de normalidade. Os dias seguintes foram uma repetição de sorrisos falsos e verdades encobertas. Larissa começou a usar perfumes parecidos com os meus. Henrique passou a chegar mais tarde, sempre com desculpas diferentes. Eu tentava manter o controle, mas algo dentro de mim gritava que havia um segredo pairando no ar, algo sujo, escondido, prestes a emergir. Uma tarde, entrei em casa sem fazer barulho e os encontrei na sala, rindo novamente de algo no celular. Assim que me viram, o riso cessou. Larissa levantou rápido, ajeitou o cabelo e disse, preciso ir, tenho um compromisso. Henrique fingiu que procurava algo na gaveta, sem me encarar. Eu fiquei ali parada, sentindo o ar rarefeito, o coração pesado, o instinto gritando. Quando a porta se fechou atrás dela, olhei para ele e perguntei, tem alguma coisa que eu deveria saber? Ele levantou os olhos, calmo demais. Não, amor. Está tudo bem. Você anda cansada, talvez precise descansar. Foi nesse momento que entendi, quando alguém tenta te convencer de que está tudo bem, é porque não está. E eu comecei, pela primeira vez, a ouvir o som do vidro rachando. Quando recebi o convite para representar meu escritório em uma conferência de arquitetura internacional, fiquei empolgada. Era uma oportunidade rara, o tipo de evento que eu sempre sonhei participar. Henrique foi o primeiro a me incentivar. Você precisa ir, Amanda, ele disse, com um sorriso entusiasmado. É o tipo de coisa que vai colocar seu nome ainda mais em evidência. Eu hesitei, a ideia de ficar 2 semanas fora me incomodava, não sabia exatamente por quê. Talvez fosse a sensação de que minha casa já não era só minha. Mas, no fim, aceitei. Eu precisava me lembrar de quem eu era, longe das sombras que pareciam me seguir dentro das minhas próprias paredes. A viagem foi planejada com perfeição. Passagens, hotel, agenda, tudo organizado. Henrique cuidou dos detalhes como um marido atencioso. Deixa que eu resolvo tudo aqui, ele garantiu, beijando minha testa. Vai tranquila, amor. Quando voltar, tudo vai estar ainda melhor. Eu queria acreditar. E acreditei. O voo foi longo, e enquanto olhava pela janela, vi as nuvens se abrindo sobre o oceano e senti algo estranho, uma mistura de liberdade e medo. Era como se o universo estivesse me dando um aviso silencioso. Quando cheguei ao destino, tentei me distrair com o trabalho. Palestras, jantares, novas conexões, tudo parecia perfeito. Mas à noite, quando a cidade dormia, o silêncio me incomodava. Henrique mandava mensagens curtas, frias, e quase nunca atendia às chamadas de vídeo. Reunião, amor. Depois te ligo. E nunca ligava. No quarto do hotel, o relógio marcava quase meia-noite quando decidi ligar para Larissa. Ela atendeu rindo,
como se estivesse em uma festa. Oi, mana. Tudo bem aí? Aqui está uma loucura. Henrique me pediu ajuda com os documentos da empresa. Estou ficando doida. A risada dela era leve, mas por algum motivo me feriu como uma agulha fina. Ele te pediu ajuda? Perguntei, tentando soar casual. Sim, nada demais, respondeu rápido. Ele confia muito em mim, né? Ah, mana, você tem sorte de ter um homem assim. Eu quis acreditar que era só admiração, mas o tom dela tinha algo diferente, algo que eu já tinha ouvido antes em outras bocas, em outros contextos. Nos dias seguintes, tentei ignorar os sinais. Me concentrei nas palestras, nas reuniões, nas novas ideias que surgiam a cada encontro com outros arquitetos. Recebi elogios, propostas, aplausos. Por fora, eu brilhava. Por dentro, algo murchava. Em um jantar de gala, enquanto todos brindavam, olhei meu reflexo na taça de vinho e percebi que não sabia mais quem era. A mulher que se via ali parecia cansada de carregar uma vida inteira nas costas, tentando manter de pé algo que já estava ruindo. Naquela noite, Henrique me enviou uma foto. Era da varanda de casa. Ele segurava uma taça de vinho, o mesmo vinho que costumávamos abrir juntos nas sextas-feiras. A legenda dizia: "Saudade de você." Por um momento, senti o peito apertar de ternura, mas segundos depois, percebi o detalhe. No reflexo do vidro da varanda, uma silhueta feminina. Longos cabelos loiros. Um riso que eu conhecia demais. Larissa. Meu corpo inteiro gelou. Fiquei paralisada, segurando o celular. Tentei racionalizar, como sempre fazia. Talvez ela tenha passado lá para pegar algo, talvez estejam apenas conversando, talvez, mas, pela primeira vez, as justificativas soaram como mentiras que eu contava a mim mesma. Na manhã seguinte, o telefone do hotel tocou. Era um dos organizadores avisando que o evento havia sido adiado por questões climáticas. Aquilo me deu uma ideia que brotou como um impulso incontrolável. Mudei a data da minha passagem sem contar a ninguém. 3 dias antes do previsto, eu voltaria para casa. Não por desconfiança, mas por necessidade. Eu precisava respirar o ar da minha vida real, confirmar o que eu sentia, ou me provar que eu estava errada. O voo de volta pareceu eterno. Cada hora dentro daquele avião me trouxe lembranças: o primeiro beijo com Henrique, o dia do nosso casamento, as promessas que fizemos. Nunca vai precisar duvidar de mim, ele disse naquele altar, me olhando nos olhos. E, naquele momento, eu realmente nunca duvidei. Mas agora, o eco dessas palavras doía como uma cicatriz reaberta. Quando o avião pousou, era fim de tarde. O céu alaranjado parecia sangrar. Eu desci em silêncio, sem avisar ninguém. Peguei minha mala, respirei fundo e caminhei pelo saguão do aeroporto. O coração batia rápido, como se pressentisse o que eu ainda não sabia. Eu olhava cada rosto, cada expressão, cada detalhe. E então, entre a multidão, eu ouvi: Henrique. De terno, impecável, um buquê de rosas vermelhas nas mãos, as mesmas que ele me dava todos os anos no nosso aniversário de casamento. Por um instante, tudo pareceu fazer sentido. Ele estava ali, me esperando, lembrando de nós. Senti os olhos marejarem, um sorriso tímido surgiu nos meus lábios. Mas antes que eu pudesse dar o primeiro passo, uma voz familiar ecoou entre as pessoas. Uma risada cristalina, alta, alegre. Larissa. Ela corria em direção a ele, os braços abertos, o rosto iluminado, como quem reencontra o amor da vida. E, naquele instante, algo dentro de mim morreu em silêncio. Fiquei parada no meio do saguão, cercada por vozes, malas e sons de partidas e reencontros, mas o mundo pareceu desaparecer. Era como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Henrique estava ali, segurando aquele buquê de rosas vermelhas com o mesmo cuidado que um homem tem ao segurar um segredo precioso. Larissa correu até ele, e quando seus corpos se encontraram, o tempo simplesmente parou. Ela pulou em seus braços, rindo, e ele a envolveu num abraço apertado, íntimo,
confortável demais para ser apenas afeto familiar. Aquele toque dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Senti o sangue gelar, e o chão pareceu se mover sob meus pés. O perfume das rosas se misturava ao cheiro do aeroporto, e, por um instante, me perguntei se eu estava sonhando. Observei os dois, como se assistisse a um filme em câmera lenta. Larissa apoiou a cabeça no ombro dele, e Henrique sussurrou algo em seu ouvido que a fez rir outra vez. O som da risada dela, aquele mesmo som que um dia eu achara inocente, agora me soava como o som exato da minha humilhação. Meu Deus, sussurrei baixinho, mas ninguém ouviu. Minhas mãos tremiam, e meu coração pulsava num ritmo que eu nunca havia sentido. A cada segundo, a imagem deles juntos se tornava mais nítida, mais cruel, mais real. Henrique tirou algo do bolso, um pequeno envelope branco, e entregou a ela junto com o buquê. Larissa o olhou com os olhos brilhando, quase chorando. Você é inacreditável, disse ela, e os lábios dele tocaram sua testa. Foi o suficiente. Eu o entendi. Não havia mais dúvidas, nem espaço para justificativas. O amor que eu havia nutrido com tanto zelo agora me observava morrer pelas mãos de duas pessoas que eu mais amava no mundo. Dei um passo para trás, respirando com dificuldade, e tropecei em uma mala. Uma mulher me olhou com impaciência, mas eu mal percebi. Me afastei devagar, tentando manter a dignidade, tentando não desabar ali, diante de todos. Eu não queria escândalo. Eu não queria cena. Eu queria silêncio. E foi no silêncio que eu vi o que mudou tudo. O celular de Henrique vibrou. Ele o tirou do bolso, olhou para a tela e franziu o senho. Larissa se aproximou para ver também, e ambos ficaram parados. A tela estava virada para mim, e mesmo à distância, pude ler claramente a notificação que piscava em letras frias e objetivas: pagamento cancelado, cartão principal bloqueado. O sorriso nos rostos deles se desfez instantaneamente. Larissa olhou para Henrique, confusa. O que é isso? Ele digitou algo apressado, sem sucesso. Deve ser um erro, disse ele, tentando manter a calma. Não, não é possível, sussurrou ela, a voz tremendo. Vi o desespero nos olhos dos dois crescer, o pânico se espalhar como fogo. E foi ali, naquele instante, que percebi: o destino tinha um senso de justiça mais poético do que eu jamais poderia imaginar. Eles estavam prestes a entender o preço de brincar com a confiança de alguém que construiu tudo com as próprias mãos. De onde eu estava, permaneci imóvel. O barulho do aeroporto parecia distante, como se o mundo inteiro tivesse ficado embaçado. Henrique mexia no celular, Larissa falava algo rápido, quase chorando, e eu apenas os observava, não com raiva, não com dor, mas com uma estranha sensação de paz. Fechei os olhos por um momento e me lembrei da noite anterior à minha viagem. Eu estava deitada na cama, sentindo um peso estranho no peito, quando decidi fazer algo que Henrique nunca imaginaria. Movi fundos da conta conjunta para uma reserva apenas em meu nome, encerrei os cartões dele e suspendi acessos. Foi um impulso que eu não soube explicar na hora. Agora eu entendia, era meu instinto tentando me salvar antes mesmo da queda. Abri os olhos novamente e voltei a encarar a cena diante de mim. Larissa segurava o celular dele, o rosto pálido. Não está passando. Meu cartão também não. Ela dizia, desesperada. Henrique tentava disfarçar, mas o nervosismo era visível. Ele olhou em volta, e por um breve segundo, nossos olhos se encontraram. Ele me viu. O olhar dele congelou. Eu podia ver a confusão, o medo, a culpa, tudo misturado. Larissa ainda falava algo, sem notar o que acontecia. Henrique, no entanto, empalideceu. Eu dei um passo à frente, lenta e segura, com a calma de quem finalmente entende o próprio poder. Cheguei perto o suficiente para sentir o cheiro das rosas. Parei diante deles. Larissa virou o rosto, o sorriso se desmanchando. A Amanda, gaguejou, o rosto perdendo cor. Henrique tentou falar, mas a voz falhou. Você voltou antes. Olhei para os dois,
cada palavra minha cortando o ar como lâmina. Vocês sempre gostaram de surpresas, não é? Pois dessa vez, fui eu quem preparou uma. Larissa tentou se justificar, os olhos marejados. Não é o que parece, eu. Não minta, Larissa, interrompi, firme. Você já roubou o suficiente de mim. Henrique tentou intervir, mas eu o encarei com a serenidade de quem já não sente nada. Você me ensinou que amor sem respeito não é amor, é dependência. Obrigada por essa lição. Abaixei o olhar para o buquê que ele ainda segurava. Peguei uma rosa, girei entre os dedos e disse, com um sorriso amargo, bonito gesto. Pena que flores murcham rápido quando são regadas com mentira. Deixei a flor cair no chão e me afastei. Nenhum deles me seguiu. Apenas ficaram ali, paralisados, vendo a mulher que eles subestimaram caminhar com a cabeça erguida. Eu saí do aeroporto com o coração batendo forte, mas pela primeira vez em muito tempo, sentindo-me livre. Naquele dia, não chorei. Não gritei. Apenas entendi que às vezes, o verdadeiro poder está em saber quando se calar, e deixar que o silêncio diga tudo o que a dignidade não precisa explicar. Naquela noite, depois de sair do aeroporto, dirigi por horas sem rumo. As luzes da cidade passavam pelo vidro do carro como rastros de memórias que eu não queria mais carregar. Eu não sabia para onde ir, apenas sabia que não queria voltar para casa, aquela casa que já não era um lar, e sim o palco da minha cegueira. Quando finalmente estacionei, estava diante do mar. As ondas batiam fortes contra as pedras, e o vento frio cortava meu rosto. Pela primeira vez em anos, chorei. Mas não foi um choro de fraqueza, foi um choro de libertação. Era o som do que se despedaça para, enfim, se reconstruir. Nos dias seguintes, o silêncio se tornou meu refúgio. Henrique me ligava incessantemente, mas eu não atendia. As mensagens se acumulavam, uma após a outra, implorando explicações, tentando justificar o injustificável. Nada aconteceu entre nós, Amanda, eu juro, dizia uma. Foi um erro, uma confusão, dizia outra. Eu lia todas, em silêncio, e depois apagava. Não havia mais nada para ouvir. O amor não morre de um golpe só, ele se desfaz pouco a pouco, até sobrar apenas o vazio. Quando finalmente voltei a casa, não levei flores, não levei malas, levei apenas determinação. Encontrei Henrique na sala, com o rosto abatido, os olhos fundos. Ele parecia menor do que eu lembrava, como se a própria culpa o tivesse diminuído. Precisamos conversar, disse ele, com a voz baixa. Eu me sentei, serena, e respondi, não. Você precisa ouvir. Expliquei calmamente que, antes da viagem, eu havia transferido todos os bens para uma empresa em meu nome. As contas conjuntas foram encerradas, os cartões bloqueados, e todos os contratos que ele usava para movimentar dinheiro haviam sido legalmente suspensos. Tudo o que ele acreditava controlar agora pertencia a mim. Ele arregalou os olhos, incrédulo. Você planejou isso? Eu sorri de leve. Não. Mas aprendi a me proteger quando o coração começa a avisar o que a mente não quer enxergar. Larissa apareceu 2 dias depois. Chegou à porta de casa com o rosto inchado de choro, o cabelo desgrenhado e um olhar desesperado. Mana, por favor, me escuta, implorou, caindo de joelhos. Eu não queria, eu me apaixonei, foi mais forte do que eu, a voz dela era trêmula, mas eu não senti pena. Aquele amor mais forte do que ela havia sido mais forte do que o sangue, mais forte do que a lealdade, mais forte do que o respeito. Você destruiu sua irmã por um homem que nem a respeita, respondi, friamente. Espero que esse amor te sustente agora que o luxo acabou. Ela chorava, mas não era arrependimento. Era medo. Larissa havia perdido tudo, o público, os contratos, as marcas que a patrocinavam. Bastou uma notícia, um vazamento acidental nas redes sociais mostrando mensagens entre ela e Henrique, para que sua imagem desmoronasse. Ela tentou me acusar de espalhar a história, mas eu não precisei fazer nada. A verdade sempre encontra um jeito de emergir. Henrique, por sua vez, entrou em um declínio que nem ele poderia prever.
Sem o dinheiro, sem prestígio e sem mim, foi afastado da própria empresa. Descobriram que parte dos lucros vinha de desvios de contratos, todos registrados em contas que, ironicamente, estavam no nome dele. Eu poderia tê-lo denunciado formalmente, mas não o fiz. Eu apenas deixei que a vida se encarregasse de fazer justiça. Em poucas semanas, a mansão foi vendida. Comprei um apartamento menor, de frente para o mar, onde o silêncio soava como liberdade. Reformei o lugar sozinha, com minhas próprias mãos, escolhendo cada detalhe, o piso claro, as cortinas leves, o aroma de lavanda. Não havia mais espaço para lembranças antigas. Apenas para recomeços. Com o tempo, voltei a sorrir de verdade. Meus projetos prosperaram, recebi convites para palestras e abri minha própria empresa, desta vez só minha. Batizei-a de Renova, porque era exatamente isso que eu estava fazendo, renovando tudo o que fui. E no centro da nova sede, mandei colocar uma escultura feita por uma artista local. Era de vidro e aço, com pétalas translúcidas formando um buquê quebrado, iluminado por dentro. Dei a ela o nome de O Buquê da Traição. Sempre que a luz o atravessava, refletia tons diferentes, uma lembrança de que até o que é quebrado pode se transformar em beleza. Larissa sumiu por um tempo. Soube, por conhecidos, que se mudou para longe e começou a trabalhar como vendedora. Perdeu o brilho, mas talvez tenha ganhado algo que nunca teve, noção da realidade. Henrique tentou se reerguer, mas o passado o assombra. Recentemente, vi seu nome em uma reportagem sobre falência. Ele parecia envelhecido, cansado. Senti uma pontada de tristeza, não por ele, mas pela mulher que eu fui ao lado dele. Aquela que acreditava que o amor bastava para tudo. Hoje, caminho sozinha, mas sem sentir solidão. Há uma força em mim que eu desconhecia, uma serenidade que só nasce depois que o mundo desaba e você sobrevive. Às vezes, recebo mensagens de mulheres contando histórias parecidas com a minha, pedindo conselhos, buscando força. Foi assim que decidi criar um projeto social, uma fundação para ajudar mulheres traídas e desvalorizadas a recomeçar, financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Em um dos eventos da fundação, fui convidada para discursar. Subi ao palco, olhei para o público e senti algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Peguei o microfone e disse: há quem pense que ser traído é o fim. Mas, na verdade, é apenas o momento em que descobrimos quem realmente somos. Eu perdi um marido e uma irmã, mas ganhei algo que vale muito mais: a mim mesma. As pessoas aplaudiram de pé, e naquele instante, percebi que o ciclo estava completo. A mulher que um dia foi quebrada agora era inteira. No caminho de volta para casa, parei na beira do mar. O vento bagunçava meu cabelo, e o som das ondas parecia me saudar. Fechei os olhos e sorri. A vida tinha me ensinado da maneira mais dura possível, mas também da mais verdadeira: o amor que salva é aquele que nasce dentro da gente. E foi ali, diante do mar que testemunhou meu colapso, que eu entendi: eu não era mais a Amanda que acreditava em contos de fadas. Eu era a Amanda que aprendeu a ser o próprio final feliz. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!